Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Keila Figueiredo e eu sou aqui de São José dos Campos, São Paulo. E hoje eu quero compartilhar com vocês para que celebramos o Natal. Se alguém chegasse para você hoje e perguntasse para que você celebra o Natal? Para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo com isso? Celebrar o Natal? Nós poderemos ouvir várias respostas, não é? Quando a gente fala de Natal, a gente pensa em vários detalhes, principalmente as mulheres que gostam de enfeitar a casa, não é? Então gosta de também colocar muitos presentes debaixo da árvore, aí pensa em comprar presentes e se tem dinheiro para os presentes, para quem eu vou dar os presentes. Aí pensa nos enfeites, enfeites da parede, enfeites do teto, enfeites da casa toda, das toalhas, das mesas, das taças e tudo mais. Luzes e mais luzes, luzes externas, luzes internas, tudo a gente pensa em relação ao Natal, não é mesmo? Roupas novas, cabelos novos, aí estamos pensando na gente, né? Joias novas, unhas novas, comes e bebes, salgados e doces, viagens e muitas outras coisas que quando vai chegando esta época a gente já fica pensando: o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para o Natal? E uma coisa interessante é que nem todas as pessoas entendem o significado da palavra Natal. Natal quer dizer nascer. É uma forma simples, é uma explicação bem simples, mas para a gente poder entender. Nascer. Então eu tenho o meu Natal. O meu Natal é dia 8 de outubro. Agora e o seu Natal? Quando é? Natal é o dia do nascimento. Só que o Natal que a gente comemora agora em dezembro é o advento do nascimento de Jesus, que também não foi comprovado que ele nasceu em dezembro. Pode ser que ele tenha nascido em março, tenha nascido em abril, não é? Mas a cultura e a igreja comemora em dezembro, 25 de dezembro. Aí eu coloquei essas imagens e eu pergunto para você, onde está o aniversariante? Você vê presentes, você vê árvores, você vê lindos enfeites, bolas e tudo mais. Mas se o Natal é de Jesus e o aniversário é de Jesus, onde está Jesus? Às vezes, em algumas casas, ele se encontra um símbolo assim no presépio bem pequeno. Em outras casas nem existe isso. Às vezes até o próprio Papai Noel, que é um grande símbolo. Mas novamente vem a pergunta: para que celebrar o Natal? Se sairmos por aí fazer uma entrevista com as pessoas, eu acho que nós ouviremos algumas respostas assim: para que você celebra o Natal? Umas vão dizer para consumir mais e mais, que tem o salário, tem o 13º, vamos consumir. Outras vão dizer para sairmos de casa, ufa, com essa pandemia o tempo todo dentro de casa, está muito difícil, graças a Deus tem o Natal, vou sair de casa. Outras para mostrarmos aos outros o quanto temos. Tem gente que tem necessidade disso, infelizmente, de ficar mostrando para os outros o quanto tem, para enchermos o nosso coração de orgulho e vaidade. Muitas pessoas não falam, mas elas demonstram isso. Elas aproveitam o Natal para encher o coração de orgulho, de vaidade, de o egocentrismo aflorar, para juntarmos tesouros na terra, infelizmente, para buscarmos as coisas temporais, essas coisas que dão prazeres. E volto à pergunta: para que celebramos o Natal? Então eu quero ler com você um texto, Lucas, do capítulo 1, versículo 26 ao 56, que a gente vai conhecer então essa história que eu falei no começo. São duas mulheres e alguns outros personagens da história que têm muito a nos ensinar sobre a celebração do Natal. O texto diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré,
a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Voltamos à pergunta: para que celebramos o Natal? Meus queridos, a partir desse texto, eu consigo enxergar muitas coisas, mas eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 respostas. Para quê? Para que a gente celebra o Natal? E aí, nós temos o relato de Maria, quando Maria ouviu a voz do Senhor, através do anjo. E a primeira resposta que eu enxergo nesse texto: para que eu celebro o Natal? Para glorificarmos o Deus onisciente. Para glorificarmos o Deus onisciente. Onisciência é saber todas as coisas, é conhecer todos os detalhes. Mas daí agora, onde a gente vê isso nesse texto? Nós acabamos de ler esse texto. Vamos lá. Deus sabia
todos os detalhes. E isso eu quero que você guarde muito no seu coração. Nós lemos o texto sobre a história de Isabel e Maria. Deus sabia todos os detalhes ali, naquele momento. Deus sabe todos os detalhes da minha vida. Deus sabe todos os detalhes da sua vida. Olha só. Primeiro, Deus sabia, se você ler o texto um pouco antes, você vai conhecer a história de Isabel. Ela era idosa, ela não tinha mais condições de engravidar, até porque ela era estéril também. Além de ser idosa, era estéril. Eles sempre pediram um filho ao Senhor, que diz o texto, Zacarias fala isso, não é? E Isabel tinha esse sonho de ser mãe. Na cultura judaica, ser estéril era como se fosse um castigo para a mulher. Mas Isabel foi abençoada pelo Senhor. Deus conhecia os detalhes da vida dela. Deus sabia o que ia no coração de Isabel. Deus conhecia o desejo do seu coração. Deus conhecia os detalhes na vida de Maria. Deus sabia que Maria era muito jovem. Maria tinha em torno de 15, 16 anos. Era adolescente, praticamente. Deus sabia que Maria era virgem. Maria ainda não havia se casado. Não havia acontecido as festas, né, as bodas. Por quê? Porque o casamento na cultura judaica era feito quando a criança era pequena. Os pais casavam para se manter a raça, né, para se manter as condições da família, para se manter os costumes. Então Maria já tinha um contrato de casamento com um moço que chamava José, mas ainda não tinha, como se diz, eles ainda não moravam juntos, não eram casados, não tinham tido um relacionamento sexual. Então Maria era virgem e era nova. Deus sabia de todos esses detalhes. E é interessante porque Maria, ela sabia que se ela se submetesse a essa ideia de Deus de se engravidar solteira, ela poderia ser até apedrejada. Deus também sabia disso. E Ele é o Senhor dos detalhes e o Senhor da história. Deus conhecia os detalhes de Zacarias, na vida de Zacarias, que era o marido de Isabel. Zacarias tinha orado, Zacarias estava no templo, Zacarias recebeu a visita do anjo na hora que ele estava servindo no templo. Ele ficou tão assustado, ele não estava acreditando. Aí o anjo falou: olha, você vai ser pai de um filho, né? Vai ter um filho com Isabel. E ele duvidou: mas como que vai acontecer isso? Aí o anjo falou assim: olha, Deus vai dar um filho para você, mas porque você duvidou, você vai ficar mudo. E ele ficou mudo a gestação inteirinha de Isabel. Ele só foi falar lá na frente, 8 dias depois que o menino nasceu, quando ele foi escrever o nome do menino na tabuinha, porque Deus tinha falado para ele: o menino vai se chamar João. Deus deu os detalhes para ele. Aí quando os vizinhos quiseram dar uma opinião sobre o nome do menino, ele falou: não, vai se chamar João. E escreveu na tabuinha, né? A partir daquele momento ele começou a falar. Deus cuidando dos detalhes. Deus cuidando dos detalhes da vida de José, onisciente, sabia o que estava pensando José. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, José ficou muito preocupado e ele quis deixar Maria, não porque ele não gostasse, ao contrário, porque se ele falasse alguma coisa, comentasse com alguém, poderia acontecer uma tragédia, Maria poderia até ser morta, apedrejada. Mas Deus sabia disso, do coração de José. Deus mandou o anjo lá em sonhos. Deus falou com José, não é? José, não temas, isso que está acontecendo com Maria, sou eu que estou fazendo essa obra, né? Deus conhecia o coração e a mente de José. Deus conhecia o coração e a mente de Herodes. Quando Herodes ficou sabendo que tinha nascido um menino, que ia ser o rei dos judeus, ele até mentiu. Ele falou para os magos assim: olha, me fala onde ele está, que eu também quero adorá-lo. Mentira. Deus conhecia o coração de Herodes. Deus sabia que era mentira.
Tanto que Deus falou para os magos: não vão lá falar com Herodes, não contem para Herodes onde está o menino. Aí Herodes ficou muito furioso e mandou matar todas as crianças para ver se conseguia atingir Jesus. Mas não conseguia, porque Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus falou para José: sai daqui e foge para o Egito, porque senão o bebê vai morrer. Esse é o nosso Deus. Deus que falou com os magos, Deus que conhecia o caminho dos magos, Deus que conhecia os detalhes na vida dos magos. Meu querido amigo, irmão, até uma pessoa que eu não conheça, que esteja ouvindo esse vídeo, saiba disso. Deus conhece os detalhes da sua vida. Deus sabe o que é melhor para você. Olha quantas pessoas aqui nós estamos vendo que foram testemunhas do poder de Deus, da onisciência de Deus. Para que a gente celebra o Natal, então? Para glorificar esse Deus onisciente, que continua sendo onisciente, esse Deus que continua cuidando de nós, esse Deus que sabe todos os detalhes sobre a nossa vida, esse Deus que sabe o que precisamos, esse Deus que sabe os momentos de luta, de dor que temos passado, Deus que sabe os momentos de alegria, Deus que sabe todas as coisas, inclusive o nosso futuro. Só Ele sabe o nosso futuro. Não existe nenhum outro caminho para saber o futuro. Só Deus, porque Ele é o Deus eterno, ontem, hoje e será eternamente. Onisciente. Esse é um atributo do nosso Deus. Segunda resposta: para que celebramos o Natal? Primeiro, para a gente glorificar o Deus onisciente, Deus Yahvé, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse Deus que nós adoramos. Agora, a segunda resposta: para que celebramos o Natal? Para glorificarmos o Deus onipotente. Onipotente quer dizer que tem todo o poder, todo o poder. Nos céus, na terra, no universo, todos os lugares. Não existe outro Deus, não existe outra pessoa, não existe outro santo, outro qualquer ser mais poderoso que o nosso Deus. Nós fomos criados pelo nosso Deus. O nosso Deus é quem sustenta a terra, quem governa a terra. E olha só o que diz o nosso texto aqui. Nós celebramos o Natal para glorificarmos o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder. Como nós falamos anteriormente, humanamente não era possível Isabel ficar grávida. Ela era idosa e era estéril. Mas por causa do poder do nosso Deus, ela engravidou. E esse menino veio ser um precursor do Senhor Jesus. Esse menino foi João Batista. Ela foi mãe de um grande homem de Deus, de um instrumento nas mãos de Deus. Ela engravidou por causa do poder de Deus. Da mesma forma, Maria era virgem, era solteira. Como que poderia engravidar? Como que poderia ser mãe de um filho? Pelo poder de Deus. O Espírito Santo tocou a vida de Maria, o ventre de Maria, e ela passou a gerar um bebê. Isso é um milagre. Quantas pessoas mulheres que não podem engravidar e que tentam vários e vários tratamentos. Muitas conseguem, outras não conseguem. Mas o nosso Deus é poderoso para tocar em Maria, para tocar em Isabel e dar para cada uma delas um filho. Isso é tremendo, maravilhoso. Outro milagre que mostra o poder de Deus, que Zacarias, na hora que o anjo falou com ele ficou mudo na hora. A sua voz sumiu. Ele não falava mais, ele começou a falar por sinais. Eu até brinco que eu acho que foi aí, primeiro momento aí que começaram a surgir a língua de sinais. E aí, até o menino nascer, quando ele fez 8 dias que foram fazer a circuncisão na criança e escolher o nome do garoto, só naquele dia ele voltou a falar, por causa do poder de Deus. O nosso Deus, sabe o tempo certo das coisas. Ele é onisciente, ele conhece o nosso coração, então ele sabe o que é melhor para nós.
Isso aconteceu na vida de Zacarias. Parou de falar e depois voltou a falar, só pelo poder de Deus. Outra coisa, Deus falava com José em seus sonhos, Deus orientou José. Isso é poder de Deus, é poder de Deus. Não há outro Deus que faça isso. Muitas vezes as pessoas tentam interpretar sonhos, mas para ouvir diretamente a voz aqui, somente a voz de Deus para falar com José. Herodes, ele era rei, ele era o todo-poderoso na época, comandava muitas pessoas, rei ali de um país, rei de muitas pessoas, mas ele não tinha todo o poder. Quem estava acima de Herodes e está acima de nós e está acima de todo qualquer governo desta terra é o nosso Deus, é o nosso Deus onipotente, é o nosso Deus que pode todas as coisas, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Por isso nós celebramos o Natal, para glorificar esse Deus onipotente, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que tem todo o poder para agir na sua vida, agir na minha vida hoje, nos nossos dias. Nosso Deus não está morto, o nosso Deus vive e reina para todo sempre. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Terceira e última pergunta: para que celebramos o Natal? Para glorificarmos o Deus onipresente. A primeira resposta foi glorificarmos o Deus onisciente. A segunda, glorificarmos o Deus onipotente. Agora, glorificarmos o Deus onipresente. Meu querido, eu quero te dizer que o nosso Deus é vivo. A sua palavra diz isso. Ele está presente em todo e qualquer lugar. Ele é Espírito. Ele está presente aqui dentro de nós, quando nós o recebemos como nosso Salvador. Quando eu digo sim para Jesus, Jesus entra na minha vida. Ele passa a morar aqui dentro de nós. O Senhor Jesus deixou a sua glória, deixou o céu, deixou toda a riqueza, tudo que ele tinha, para se tornar homem, para vir a este mundo nascer como um bebezinho, de uma forma tão simples. Mas a própria palavra diz que ele é Emmanuel, Deus conosco. Olha que coisa linda. Nunca estamos sozinhos, nunca, nunca, nunca. Se Jesus estiver em nós, nunca estaremos sozinhos, porque o nosso Deus é o Deus onipresente aqui, ó, presente no nosso coração, na nossa vida. E nós vamos ver alguns detalhes dessa história também que me chamam a atenção. Emmanuel, esse é o nome do nosso Deus, Deus presente em todo lugar. Você prestou atenção no texto quando nós lemos, disse assim, que Maria recebeu o anjo falou para ela, você vai ficar grávida. Aí diz que naqueles dias, então não diz para nós quanto tempo foi, mas diz naqueles dias Maria saiu de casa e foi lá visitar Isabel. Maria e Isabel eram primas. E quando Maria chegou na casa de Isabel, olha que não tinha WhatsApp para avisar que estava chegando, não tinha Facebook, não tinha telefone, não tinha formas de comunicação como temos hoje. Tô indo aí, tô chegando aí. Tá. Não, nada disso. Maria caminhou, dizem que foi um caminho nas montanhas, né? Meio que perigoso, mas ela chegou na casa de Isabel. Eu acredito que quando ela falou assim, ô Isabel, ô vizinha, bateu palma, não, vizinha não, ô prima, bateu palma. Ô Isabel, olha que tremendo. Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, a criança, porque Isabel já estava grávida de 6 meses, a criança que estava no ventre de Isabel começou a estremecer. Ela começou a sentir uma alegria muito grande, muito grande. E isso é tremendo, porque vai mostrar a presença de Deus em nós, porque daí o Espírito Santo tomou conta de Isabel. E ela começou a bendizer a Maria, ela começou a dizer, bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Agora eu pergunto para você, quem que contou para Isabel que tinha
um, alguma coisa no ventre, ou um bebezinho no ventre de Maria. Como que Isabel sabia? É Deus presente, é o Senhor, é o Espírito Santo que quando entra, toma conta do nosso coração, ele usa a nossa boca para a gente abençoar, para a gente falar coisas que para as pessoas têm significado, às vezes a gente nem entende por quê. Mas olha que tremendo. Ela começa a falar: bendito o fruto do seu ventre. É o Espírito Santo em Isabel, a presença de Deus em Isabel, já falando com Maria. Eu acho que a hora que a Maria foi começar a contar que recebeu a visita do anjo que estava grávida, não deu nem tempo. Isabel já falou antes, né? E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Ou seja, Isabel já sabia que a criança que Maria estava esperando era o Messias prometido, era o Senhor, o Salvador, o que viria a este mundo para salvar as vidas. Era o Deus prometido pelos profetas, que os profetas já tinham falado que iria chegar. Tudo isso é o Espírito Santo falando através de Isabel. Pois, verso 44, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação. Olha os detalhes. A hora que a Maria falou: oi, Isabel, a criança já estremeceu. E é interessante porque o anjo tinha acabado de falar com Maria, né? Então, é Deus presente no coração de Maria, no ventre de Maria. E aqui, se a gente calcular mais ou menos, Maria estava grávida talvez de uns dias, uma semana. Ou seja, estava sendo formado o início da gestação. E já era Deus presente no ventre de Maria, no coração de Maria. Porque Maria depois ela ora, ela adora o Senhor, santo é o seu nome, ela vai glorificando o nome de Deus. Deus presente na vida de Maria, Deus presente na vida de Isabel. Isabel fala para Maria assim, bem-aventurada que creu. Ué, como é que ela sabe que Maria creu? Como é que ela sabia que Maria tinha falado sim para o Senhor? Era o Espírito Santo na vida de Isabel. E sim, e Maria então começa a louvar ao Senhor, bem-aventurada. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, pois atentou na humildade da sua serva. Maria, uma jovem, adolescente de 15 anos, menina que tinha compromisso com Deus, uma adolescente que amava Deus, uma adolescente que servia a Deus. Você percebe? Porque pela fala de Maria, aqui no cântico dela, primeiro ela reconhece que ela era igual a toda. Todo mundo é pecadora, humilde serva. Maria não tinha nada diferente de nós. Pecadora como todos nós, mas Deus achou graça. Escolheu essa menina, essa adolescente, porque ela era uma serva do Senhor. E quando o anjo falou, mesmo ela sabendo que ela poderia ser apedrejada, ela foi fiel, ela foi obediente. E aí ela começa a glorificar, santo é o seu nome. Ela fala: Deus, meu Salvador. Ela também reconhece que ela precisava de um Salvador também. E que ela só estava sendo um instrumento para gerar o Filho de Deus, que era prometido para esse mundo. Mas ela não passou a ser diferente por causa disso. Não, ela continuou sendo pecadora, sendo humana. Depois ela morreu e precisou de um Salvador também. Mas foi uma moça, uma adolescente usada pelo Senhor e para a glória do seu nome. Depois Zacarias. Zacarias, ele estava lá fazendo a oferta dele no templo. E ele sentiu a presença de Deus ali naquela hora do sacrifício, quando o anjo veio falar com ele. Depois, quando ele fica mudo, depois ele volta a falar, ao invés dele reclamar e falar assim: ah, por que eu fiquei mudo? Tal. Não. Zacarias, no capítulo, a partir do verso 67 do capítulo 1, ele começa a glorificar a Deus e a dizer: bendito seja o Senhor de Israel. E ele começa a glorificar a Deus e a adorar a Deus, porque ele sentia Deus presente no seu coração. José,
Deus estava presente nos sonhos de José. Deus estava presente na mente de José. Deus estava presente no coração de José. Os pastores, Deus presente na simplicidade. Isso é maravilhoso. Os pastores estavam lá no campo, guardando os rebanhos num dia de rotina, uma noite de rotina normal. Eles tinham que ficar vigiando, porque senão ladrões poderiam roubar suas ovelhas. Mas para mostrar a simplicidade do nosso Deus, que das coisas simples ele faz coisas tremendas. Deus estava presente ali quando mandou o anjo falar com eles e depois aquela multidão de anjos celestiais. Deus presente na vida dos pastores. Os magos, Deus presente no universo, no controle. Os magos eram pessoas muito estudadas, conhecedoras de várias filosofias. Isso é para mostrar que Deus é presente tanto na vida da pessoa simples, como se faz presente na vida dos estudiosos também. Quem guiou os magos? Foi uma estrela. A estrela foi poder da estrela? Não. Deus no controle do universo. Deus presente. Deus falando com eles, olha, façam assim, me obedeçam. Deus sempre presente. Isso é maravilhoso. E eu quero refletir agora, encerrando com você. Só conseguiremos glorificar o nosso Deus onisciente, onipotente e onipresente se estivermos cheias ou cheios do Espírito Santo. Esses três textos, Lucas 1, 35, 41, 67, 15, vão falar de Maria cheia do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo, Zacarias cheio do Espírito Santo, tanto no verso 15 como 67. Para que celebrar o Natal com o coração vazio? Não vai ter sentido nenhum. Agora, você quer celebrar o Natal verdadeiramente? Glorifique o nome de Deus. Agradeça ao Senhor, porque Ele sabe todas as coisas sobre você, Ele sabe todos os detalhes sobre você. Agradeça ao Senhor pelo poder que Ele tem e porque Ele pode agir poderosamente na sua vida. Agradeça, glorifique o nome de Deus, porque Ele está presente em todo o tempo, presente de dia, de noite, presente no nosso andar, no nosso falar, presente quando estamos acordados ou estamos dormindo, presente sempre nas lutas, nas alegrias. Se encha do Espírito Santo, receba o Senhor Jesus como seu Salvador, se encha do Espírito Santo e você terá prazer, alegria em glorificar o nosso Deus. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Que nesse Natal, consumismo, enfeites, joias, roupas, presentes, comidas, isso tudo enche o nosso coração de momentos. A gente fica feliz, momentos de alegria e prazer, mas isso são coisas temporais, humanos, passageiros. Você vai deixar tudo aqui, vai ficar tudo aqui. Aquela mesa linda de Natal, se você partir hoje, vai ficar tudo aí. E o que você vai levar para a eternidade? Para você glorificar o nome de Deus verdadeiramente, você tem que entregar o seu coração para Jesus, a sua vida para Jesus. Nós temos que nos encher da presença de Jesus. Ele deixou a glória, ele veio a esse mundo por amor a mim e amor a você. Ele agora é a videira. Nós temos que estar ligados nele. A presença de Jesus, através do Espírito Santo, enche o nosso coração da verdadeira alegria, paz, bondade, esperança e fé. São momentos eternos e divinos. São coisas que nós levaremos para a eternidade. A presença de Deus, ninguém pode roubar de nós. Não há lugar melhor do que estar na presença de Deus e sentir a presença de Deus. Talvez um presente que você tanto almeja alegra o seu coração, deixa você feliz. Mas daqui a pouco essa felicidade vai embora. Agora, a verdadeira alegria, a presença de Jesus na sua vida, te dá alegria eterna, te dá alegria para sempre. Mesmo nos momentos difíceis,
Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa salvação. Fica aqui a minha pergunta: para que você celebra o Natal? Para quê? O que é prioridade para você? Consumir ou glorificar? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Oh Deus, é maravilhoso servir ao Senhor, é maravilhoso conhecer o Senhor. Pai, nos ajude a entendermos o verdadeiro motivo do Natal. Foi que o Senhor Jesus deixou a sua glória e todo o seu ser e veio a este mundo para nos trazer salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, que o consumismo não seja prioridade na nossa vida, que as alegrias desse mundo não sejam prioridade na nossa vida, mas que buscar a Tua presença e glorificar o Teu nome, isso sim, seja prioridade na nossa vida. Que ao levantarmos, que quando amanhecer o dia, que o nosso coração já se alegre na Tua presença, que nós possamos glorificar o Senhor no Natal e sempre, em todos os dias da nossa vida. Para que celebramos o Natal? Para Te glorificar, para Te bendizer, porque só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Não existe outro como o Senhor, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Oh meu Pai, em nome de Jesus, que aquela pessoa que está ouvindo esse vídeo, que ainda não encontrou verdadeiramente com o Senhor Jesus, que possa fazer nesta hora. Convide o Senhor Jesus para morar no seu coração. Quando recebemos o Senhor Jesus, tudo muda na nossa vida. Ele traz paz, Ele traz alegria. Acima de tudo, o Espírito Santo vem morar em nós. E grandes coisas o Senhor começa a fazer na nossa vida. A nos curar emocionalmente, a tirar de nós toda angústia, toda tristeza, toda depressão, toda amargura. E colocar em nós o espírito de alegria, de vida, de paz, de segurança, de esperança nesses dias difíceis. Nós te louvamos porque podemos celebrar o Natal glorificando o Teu nome. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor nós damos em nome de Jesus. Amém. Desejo a você um Feliz Natal. Que o Senhor toque a sua vida, que você se encha do Espírito Santo e que você celebre verdadeiramente o Natal, glorificando o nome de Deus. Feliz Natal. Deus te abençoe.